Não, não, tá lá. Frio. Frio, Então, né? frio. Uma cara de frio, né? Isso coloca Vamos ter que confirmar aqui. Quem tá com frio, levanta a mão. Eita. São geladinho. Foi em frente, né? Acho que sai. Gente, não precisa ter medo, nós estamos em família. Pode dizer. Não, sabe o quê? O medo é ela baixar muito e depois fica Não, porque ela desliga. ele sente um calor fora Aquele que na frente do normal. Então, quando ele começa a falar, aí ele fica, né? Aí vai o calor. Aí vocês vão perceber, ele fala, gente, vocês não têm calor? Ninguém tá com calor? Assim como o Diogo, vocês estão com frio? Ninguém tá com frio? Mas eu vou aumentar um pouquinho. Mas eu não falei assim. Vocês estão com frio? Eu percebi na Essa pergunta não sou eu. Foi o time que foi juntando. foi um time de dois. Pode ser? Poxa, eu tenho como escapar. Vergonha, Diogo. Eu tô vendo. Não, deixa eu ver certinho. Você vai ter? Eu não. Eu continuo sendo. Frio psicológico. Ó, põe na sua cabeça, eu não estou com frio, eu não estou. Psicológico, na verdade. É psicológico. Não, é porque, como eu pensei, né? Eu coloco 2 panelas e ela fica fervendo isso aqui lá, né? Então mostra, aqueceu todinho. Eu fico de bermuda e tudo molhado. Então fica com aquele calor, né? Então se a gente tomar sopa então, aí pronto. Eu fico com calor de ter. Mas, comer, desculpa aí. Nós vamos continuar com frio. 24. Frio. Hã? Tá na temperatura. Ideal. Talvez porque quando acorda assim, a Ali gente fica. tá pra 20. Pra sair o ar, tá saindo por 23. Ah, tá. 23 fica meio friozinho. Ideal é 25. Vai ficar bom pra todo mundo. Meio frio. Quando era ali, aquele ali, eu sei. Aquele chegava aqui e ficava. Quantos graus? Ficava em torno de 5 graus. Aqui dentro, quando liga aqui. Então eu tinha que ligar ele, 5 minutinhos e já desligar. Porque ele congelava. Tudo bem. Deixa eu fazer uma oração. A gente está iniciar, tá? Eu não sei tudo, né? Porque 24 minutos não tem escritinho ali na cor. Fazer pipi. Não sei. Tipo assim, abaixo, aumentando. Agora. 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 Você sabe que estava lendo um livro que quando a gente desencarna, a gente leva ainda muitas impressões da Terra, né? Porque, imagina, às vezes, se a gente vê neve caindo, a gente já imagina que é muito frio. Então, quer dizer, tudo são impressões que a gente tem. Então, quando o espírito desencarna, e como ele não tem mais o corpo, então ele não tem mais vamos sentir assim, entendeu? Ele não sente mais o frio. Mas o frio que ele sente, na verdade, porque às vezes, quando há uma manifestação do espírito, o espírito fala, eu estou com muito frio. Como que você está com frio se você não tem corpo? Né? Então, de onde que vem esse frio? Então, na verdade, são as impressões que ainda estão muito ligadas ao espírito. Então, tanto o frio como essa temperatura do corpo e a alimentação, o espírito vai dominando aos poucos isso daí, né? Então, conforme o desprendimento que ele tem aqui na Terra, mais fácil se torna também esse trabalho do lado de lá. Então, para muitos espíritos ainda assim, demoram, né? Diz que a média, ela comentando, né? São coisas de 30 anos. Segundo ele aprender a não se alimentar mais, assim, frio, e depois para ele é diferente na própria matéria. Ele entra no fogo, no frio, para ele
Mas enquanto a gente tem luz aqui, né, esses indivíduos ligados à matéria, a gente solta. Esse sol só explicando. Se sente espírito, não pode vir fora. É muito quente. É real. Né? Já pensei Já nisso. fiz Existiu aquilo. Mas tá bom, vocês vão lá. Só pra gente começar. Elevemos nossos pensamentos a Deus, a nosso Pai, rogando assim aos filhos, com os espíritos, a presença de nosso Senhor Jesus em nossos corações, em nossos pensamentos, facultando assim a todos nós a oportunidade da prática do bem, da prática da caridade. Mestre Jesus, que a vossa santa luz divina, que a vossa santa paz, possa assim acompanhar nossos pensamentos, nossos corações, envolvendo assim a todos nós sob as energias do teu amor, da tua bondade. Permitindo assim que as mãos da misericórdia possam ir de encontro a todos os nossos irmãos que também conosco nos assistem. Que esses sejam parados, auxiliados pela luz da redenção divina, colocando sempre ao alcance de cada coração o arrependimento pelas faltas, pela indiferença, pelas incompreensões. Dai-nos assim no dia de hoje teu perdão. Ensinamos também a perdoar com todos aqueles que nos perseguem, que nos caluniam, fortalecendo assim a todos nós na fé cristã, no amor verdadeiro, na santa paz. Guardai-nos de todo mal, auxiliando e instruindo-nos nos caminhos do bem, nos caminhos da fraternidade, fazendo de nós apenas instrumento da vossa luz divina, um instrumento da vossa verdade. Com a tua graça, Jesus. Graças a Deus. Segredo de Maria. Trabalhe e reze. Fique em silêncio, reze. Ame e reze. Escute e reze. Não discuta. Não queira ter razão. Cale-se. Não julgue e não condene. Ame. Não ore. Não queira saber. Abandone-se. Não arrazoe. Não entre na profundidade dos problemas. Creia. Não se agite. Não procure fazer. Reze. Não se inquiete. Não se desculpe. Tenha fé. Quando você fala, Deus se cala e você diz coisas equivocadas. Quando discute, Deus é esquecido e você peca. Quando você argumenta, Deus é humilhado e você pensa em coisas vãs. Quando você se apura, Deus é distanciado e você tropeça e cai. Quando você se agita, Deus é lançado fora e você fica na obscuridade. Quando você julga seu irmão, Deus é crucificado e você se julga a si mesmo. Quando você condena seu irmão, Deus morre e você condena a si mesmo. Quando desobedece, Deus fica distante e você morre. A gente vai ver agora. Argumentos, por 7. Então, a gente vai estar lendo, tá? O servidor que soube a vontade de seu mestre e que não se apercebeu e não fez o que lhe foi pedido, apanhará rudemente. Mas aquele que não soube de sua vontade e que fizer coisas dignas de castigo, apanhará menos. Pedir-se-á muito àqueles que muito recebeu, e prestará contas àquele a quem foram confiadas muitas coisas. Vim a este mundo para fazer o julgamento, a fim de que aqueles que não veem, vejam, e aqueles que veem se tornem cegos. Alguns fariseus que com ele estavam ouviram essas palavras e lhe disseram: somos nós acaso também cegos? Jesus lhe respondeu: se fosseis cegos não teríeis pecados, mas agora dizeis que vês, e é por isso que o pecado permanece em vós. É principalmente aos ensinamentos dos Espíritos que se aplicam essas palavras de Jesus. Todo aquele que conhece os ensinamentos do Cristo é certamente culpado se não os praticar, mas, além do Evangelho que os contém estar somente divulgado entre as religiões cristãs,
Mesmo entre estas muitas pessoas não o leem, entre as que o leem, muitas não o compreendem. Disso resulta que as palavras de Jesus ficam perdidas para grande número de pessoas. O ensino dos Espíritos reproduz essas palavras de Jesus sob diferentes formas e por isso desenvolve-se e comenta-as para colocá-las ao alcance de todos e tem uma característica própria, é universal. Qualquer um, letrado ou não, tenha ou não uma crença, cristão ou não, pode recebê-lo porque os Espíritos se manifestam em todos os lugares. Nenhum daqueles que recebem o ensinamento, diretamente ou por intermédio de outras pessoas, pode alegar ignorância ou desculpar-se, nem por sua falta de instrução, nem por falta de clareza ou sentido alegórico. Aquele, pois, que conhece os ensinamentos de Jesus e não os coloca em prática para melhorar-se, que os admira como coisas interessantes e curiosas, sem que o coração seja tocado por eles, que ao seu contato não se torna menos fútil, menos orgulhoso, menos egoísta, menos apegado aos bens materiais, nem melhor para com seu próximo, é tanto mais culpado quanto mais haja tido meios de conhecer a verdade. Os médios que obtêm boas comunicações são ainda mais repreensíveis se persistirem no mal, pois muitas vezes escrevem sua própria condenação e, se não fossem cegos pelo orgulho, reconheceriam que é a eles mesmo que os Espíritos se dirigem, mas, ao invés de tomar para si as lições que escrevem ou que veem escrever, seu único pensamento é aplicá-las aos outros, confirmando assim essas palavras de Jesus: vedes um arqueiro no olho de vosso próximo e não vedes a trave no vosso. Por essas outras palavras, se fossem cegos, não teríeis pecado. Jesus quer dizer que a culpa existe em razão do conhecimento que se possui. Portanto, os fariseus, que tinham a pretensão de ser e que eram de fato a parte mais esclarecida da nação, eram mais repreensíveis aos olhos de Deus do que o povo sem esclarecimento, inculto. O mesmo acontece hoje. Aos espíritas muito será dado, muito será pedido, porque muito receberam, mas aqueles que aproveitarem os ensinamentos, muito será dado. O primeiro pensamento de todo espírita sincero deve ser o de procurar nos conselhos dados pelos espíritos, se não há algo que lhe diga a respeito. O espiritismo vem multiplicar o número dos chamados, pela fé que proporciona. Multiplicará também o número dos excluídos. Não, todo mundo quer que às vezes você senta no menor, você tem que comandar. Senta um pouquinho. Hoje você sentou. Assustei. Se você quiser comentar, eu sei que essa lição hoje, ela não é fácil, né? Cara. Vamos lá? Aqui é muito profundo. Acho que uma vez que a gente começa a aprender, a entender as coisas, principalmente quando a gente começa a ler sobre coisas, esse espiritismo, assim, é uma coisa que não tem volta, sabe? Às vezes você começa a desenvolver sua mediunidade, a sentir mais as coisas, não sei o quê. Aí as outras pessoas falam, mas por que você não para? Antes você não era assim? Mas não tem como voltar, sabe? É uma coisa assim, não tem. Você só tem aquele caminho, você já seguiu nesse, agora você vai embora nesse. Se você volta, é pior. Tipo, aí acontecem as coisas, você inconscientemente ou
algum, sabe, espírita assim que está perto de você, fala para você as coisas boas assim, vem a consciência na sua cabeça. Você tenta ignorar, é pior, porque o peso fica maior ainda por você saber, né? Nem aquilo. Por você saber é bem pior do que não saber. Pelo menos você não sabe, eu não sabia. Agora quando você sabe é bem pior. A gente pode interpretar isso de várias formas, né? Mas o sentido é esse, né? Na verdade, quando a gente tem o conhecimento, a gente entende essa necessidade de progredir. A gente vê, por exemplo, assim, quando a gente aprende os bons costumes, a boa conduta, o bom tratamento com as pessoas, o respeito, a dignidade, você passa a conviver melhor com as pessoas, pela forma de como você fala, de como você comunica, tratando com gentileza, com educação, o relacionamento tende a melhorar. Então, se a gente falar assim, não, eu cansei, não vou ser assim, vou voltar a ser rude como era antes, a gente já sabe, né, porque a boa conduta, sabe que aquilo realmente é um meio de progredir, é uma forma mais fácil de comunicar com as pessoas, relacionar com o mundo. E se a gente querer voltar a ser como a gente era antes, com certeza a gente vai atribuir a muitos conflitos, a muitas dificuldades, e pela nossa consciência o quê? Eu sabia que isso fazia diferente, eu poderia ter feito melhor e não fiz, né? Então a gente acaba carregando de alguma forma esse peso, essa culpa, né, dentro de nós. O Evangelho vai alertar para todos nós nesse sentido. Assim, porque aquele que recebe muito lhe será cobrado. E isso acontece com todos nós. Diz que Madre Teresa de Calcutá, ela apreciava muito a Leicester, né? A princesa Diana da Inglaterra. E diz que ela chegou a se candidatar como uma das irmãs da caridade, Madre Teresa. Né? Para você ver, é uma pessoa que está nível, né, de princesa. E as irmãs da caridade que trabalhavam com Madre Teresa de Calcutá eram aquelas pessoas que já tinham aprendido um monte de tudo, da família, né? Porque quando elas davam seu testemunho a Jesus e elas queriam fazer parte, elas recebiam 2 metros de pão, um jogo de roupas íntimas e um pedaço de sabonete. E esse era tudo que ela recebia, e uma bacia para tomar banho. Esses eram os únicos pertences que ela tinha. Fora isso, não podia ter mais nada. Então, correntinha, pulseira, relógio, não, era só aquilo mesmo. Então, eu vivia com o mínimo, né, que elas necessitavam. Então, quando Madre Teresa recebeu esse convite, ela negou. Pelo fato de que ela falou assim, olha, se você, princesa, quiser ser uma irmã da caridade, você será apenas uma a mais dentre nós. Porque as irmãs da caridade cuidavam dos leprosos, cuidavam das pessoas com hanseníase, das pessoas aidéticas, também nos Estados Unidos, lavavam, davam banho, criminosos que eram rejeitados, pessoas que já estavam assim, sem alimentação, procuravam recursos, mendigar no meio da rua, trazer alimento para poder alimentar essas pessoas, né? Então vivia no meio da pobreza, da miséria mesmo, tirando os recursos que ele podia para poder estar ajudando aquelas pessoas a sobreviver nessa dificuldade. Então ela falou que para que ela seria apenas mais uma pessoa entre elas. Então que o maior trabalho que ela poderia fazer, servindo ao Cristo, seria o trabalho que ela fazia. Já que você tem um cara, tem o poder, né, de ser uma princesa, você tem a condição financeira, né, os recursos necessários, faça aquilo que você faz. Vá, faça campanhas, eventos nesses países mais pobres, desarme aquelas minas de bomba que estão armadas até hoje. E você pode fazer isso, e era exatamente isso que ela está fazendo. Porque lá você está salvando milhares de vidas. Aqui você vai salvar apenas uma. E você vai estar servindo a Cristo da mesma forma, sendo princesa como você é. Então, dentro de nós será apenas uma, mas lá você será muito maior, mais grande, né? Então, como exemplo de dignidade isso daí. Então, Deus dá a cada um. Eu acredito que muitas outras pessoas no lugar dela não gostariam de se candidatar à mão da pobreza. Porque ela tinha todo o luxo, vivia no castelo. A casa dela tinha 32 quartos, para você ver. Eu tirei fotos, não tirei fotos na casa da porta. Morava na terra. Então,
guardas, né? A troca de guardas. Então, quer dizer, tudo aquilo ali ela abriu mão para poder servir aos pobres também. Então a gente vê que todo mundo que recebe, aquele que mais recebe, tem um compromisso, né? De poder fazer mais. Às vezes, vejamos, por exemplo, que todos os espíritos que estão reencarnando na Terra, eles estão buscando o seu próprio progresso. E ele busca, antes de reencarnar, então, um gênero de provas para ele. Um espírito que ele foi criminoso, por exemplo, ele quer se libertar dessa tendência que ele tem, negativa, do roubo, dos crimes que ele comete. Ele vai pedir para nascer aonde? No meio do próprio crime, porque ele vem com o crime que ele vai se libertar do próprio crime. Porque se ele afasta dos problemas, o que acontece? Ele já se liberta. Então a gente precisa viver as tentações. Então lá, quando desencarnado, no mundo da erraticidade, a gente reencarna, a gente pede provações. Aqui a gente quer fugir delas, né? Para você ver como é contraditório. Porque a gente só progride assim, trabalhando, vivendo as dificuldades, as lutas. Porque a gente acorda de manhã cedo, tem um horário para trabalhar, tem um horário para almoçar. A gente tem que prestar atenção no que a gente está comendo, no momento de lazer, necessidades físicas, né? Lazer. Então, quer dizer, a gente está buscando pouco a pouco, ao mesmo tempo se educar e ao mesmo tempo se instruir e disciplinar. Então, isso é para edificar os nossos próprios progressos, porque os espíritos elevados, eles são assim. Uma moça, ela vem aqui, ela falou assim, eu vejo os espíritos todos aqui, ó. Quando dá certinho o horário, eles entram tudo. Quando dá horário certinho, eles terminam tudo. Eles não atrasam um minuto, a hora do relógio está certo. Só a gente que atrasa, eles não atrasam. Apesar de que são muitos, às vezes é muita gente, milhares de espíritos, mas eles terminam sempre no mesmo horário. São sempre pontual. Para você ver, não tem relógio. Né? Então, como que é disciplina dos espíritos? Os espíritos, quanto mais se elevam, mais disciplinados eles são. Porque a sua elevação traz isso. Como os espíritos que já viveram aqui na Terra também. Então, passaram por essas oportunidades. Então, todos nós também precisamos da reencarnação, das provações, para que a gente possa superar. Então, o espírito, quando ele reencarna, ele está preocupado com o quê? Que a sua elevação, o seu progresso espiritual, o seu progresso moral. Não importando o que ele vai fazer na Terra, porque para ele é diferente isso. Se ele vai nascer como homem, se ele vai nascer como mulher, se ele vai ser rico, se ele vai ser pobre. O que importa é que ele possa buscar o progresso. Onde os Espíritos dizem que 90% das pessoas, 95% dos Espíritos que reencarnam, pedem para vir na miséria e na pobreza. Por quê? Porque sabem que a abundância do dinheiro é uma grande tentação do Espírito. Que muitos caem nessa tentação. Porque com o dinheiro na mão, você tem razão em tudo, né? Então, o que acontece? Às vezes a gente se deixa a alma se elevar um sentimento de orgulho, se exaltar. Então, para que o espírito não se perca, normalmente ele impede essa dificuldade dos recursos para que ele não caia nas tentações, né? Mas mesmo assim, como fala, nem porque ele não tem nada, nem porque ele é pobre que não tem nada, porque ele não é orgulhoso. Tem, né? Mas é como se diz, é mais difícil. Então, todos nós estamos. Então, há aquelas pessoas dotadas de capacidade intelectual que realmente às vezes vêm para desenvolver grandes trabalhos. Então, tem um grande trabalho a desenvolver. Com a sua riqueza, por exemplo, com a sua inteligência, ele pode fazer fortuna, gerar bastante emprego, trazer bem-estar a um número muito grande de pessoas, né? Então, todos nós temos. Então, quando a gente faz mau uso exatamente dos recursos que Deus nos concede, então a gente arca com um preço muito maior. Porque todo aquele que reencarna, na verdade, ele de alguma forma, ele traz dentro de si as leis de Deus, como está no livro dos Espíritos. Todos nós trazemos. Por mais que a criatura nunca tenha tido contato com o Evangelho, se nós falarmos de Jesus para ela, ela vai compreender. Mesmo que ela não tenha compreensão. Porque todos nós trazemos dentro de nós, né, as leis divinas. Então vejamos, por exemplo, que aquele que mais recebe, mais é cobrado. Então, na época, a gente fala assim, mas na época de Jesus, a gente se refere ao meigo Rabi da Galileia. Mas Jesus, ele era meigo, ele era manso. Com quem? Com os humildes, com os simples. Mas como que ele tratava os fariseus, que eram os doutores da lei? Eram aquelas pessoas que tinham conhecimento religioso, tinham conhecimento do Evangelho de Moisés. Então, como Jesus tratava essas pessoas? Sepulcros caiados por fora,
podridão por dentro, raça de hipócritas, até quando conviverei com vocês. Ele tratava de uma forma muito firme, muito, porque eram as pessoas que tinham conhecimento, cobravam das pessoas do mundo, mas eles mesmos não faziam nada daquilo. Então chegava a um ponto de cobrar coisas impossíveis delas. Então quando a gente busca a perfeição nas outras pessoas, a gente está agindo como fariseu, como um religioso, fanático. Queremos que o mundo seja perfeito, mas Jesus ele fala, repare bem nos atos deles. Eles falam das palavras bonitas de Deus, mas eles procuram os primeiros lugares. As roupas deles são sempre especiais, as comidas são sempre as melhores, né? Sempre procuram nos espetáculos as melhores posições, sempre eles estão destacados, mas veja por detrás do que eles fazem. Eles não dão cumprimento a Deus. Então, e assim como de alguma forma, essas pessoas receberam muito, porque receberam o conhecimento e não as praticavam. Então, por isso que Jesus os reprimia também dessa forma, de uma forma mais rude. Enquanto que os simples e humildes é aquelas pessoas que não tiveram instrução, viveram no meio das aflições, viveram no meio das dificuldades, não tinham conhecimento, né? Então, até mesmo a gente vê que várias, até hoje, né, existem várias camadas da sociedade, por exemplo, que não têm acesso ao estudo, ao conhecimento. Então, ficam retidos. Mas é que, como diz o Evangelho, todas as pessoas, sem exceção de nenhuma, todas elas recebem a visita dos Espíritos, porque todos nós temos um anjo protetor, todos nós temos nossos guias espirituais a nos incluir nas boas guerras. Se naquele momento de aflição, no momento de dificuldade que a gente tiver, a gente buscar em Jesus, por exemplo, uma resposta, a gente vai ter. Em qualquer situação que a gente esteja, imaginemos, se Jesus estivesse aqui, o que ele iria me aconselhar agora? Se a resposta a gente não tem. Estou com o maior problema com o meu chefe, ele está me enchendo de sangue. Jesus, e agora o que eu faço? Eu vou lá e bato nele, discuto com ele, mostro para ele que eu estou certo, ou eu perdoo e aceito assim como ele é? O que Jesus nos diria? A gente tem resposta disso. Jesus ele está roubando, veja o que ele está fazendo. Talvez seja aquela coisa, o que você tem a ver com isso? Então, quer dizer, temos essa dificuldade. Olha, fulano está passando fome, o que eu faço, Jesus? Deixa ele assim, eu vou embora, ou eu agir? A gente tem as respostas. Então, todos nós temos conhecimento. Então, todos nós também recebemos constantemente as inspirações. Mesmo porque, quando nós dormimos, o espírito se desprende do corpo. Então, o espírito, de alguma forma, ele visita outros locais. Tem contato com outras pessoas, com outros espíritos, inclusive familiares, conhecimento de suas vidas anteriores. É o que a maioria dos espíritos fazem, os encarnados fazem quando saem do corpo, quando dormem, procuram estudar sobre as suas vidas anteriores para buscar forças para que possam compreender as suas dificuldades, as suas dúvidas. E, no entanto, é dessa forma que a gente vai, pouco a pouco, progredindo, né? Então, tudo aquilo que a gente recebe, de alguma forma, precisa ser usado. E quando a gente não faz uso exatamente daquilo que a gente recebe, com certeza, a gente vai arcar com essas consequências. Estava lendo aqui, Emmanuel ele diz assim, né? Mas o Cristo usa o fracasso aparente para ensinar o caminho da ressurreição eterna, demonstrando que o eu nunca se dirigirá para Deus, sem o próprio aprimoramento e sem a sublimação de si próprio. Ainda hoje, a linguagem da cruz é loucura para os que permanecem interminavelmente no ciclo de reencarnações de baixo teor espiritual. Semelhantes criaturas não pretendem senão mancomunar-se com a morte, exterminando as mais belas florações do sentimento. Dominam há muitos, incapazes do próprio domínio, ajuntam tesouros que a imprudência desfaz e tecem fios escuros de paixões obcecantes em que sucumbem, vezes sem como a maneira da aranha encarcerada nas próprias teias. Então são muitos espíritos assim, por exemplo, que ainda mergulhados na própria inferioridade, na própria ignorância, falta de conhecimento, e ainda espíritos que se comprazem muito de atos obscenos, de violência. São espíritos que
não desenvolveram moralmente, não progrediram. Então se comprazem muito das maldades. Então quer dizer que são espíritos de alguma forma e não querem o crescimento também das outras pessoas. Né? Vamos aprender alguma coisa de bom, a pessoa já se nega. Vamos buscar o caminho do perdão, também se nega. Então quer dizer, esses, talvez eles é menos culpado ainda do que talvez aqueles que têm um conhecimento, porque são espíritos ignorantes, mas permanecem aonde? Na própria ignorância. Imaginemos que a gente está descalço e mexendo com um fio elétrico. Você vai tomar choque se a pessoa está molhada. E você vai tomar choque, vai tomar choque, vai tomar choque, até a hora que você entender que realmente você está descalço, que está molhado. Quando você passa a ter o conhecimento sobre isso, você para então de tomar choque. Qual que é melhor? Ser ignorante de tomar choque, saber por quê, ou saber e evitar? E é isso que acontece com todos nós. A gente pode evitar muitas coisas. Porque às vezes as pessoas... Eu vejo exatamente por isso, né? Com a forma como eu via anteriormente, eu tinha Deus como o quê? Como aquele que satisfazia as minhas vontades materiais. Porque eu achava que Deus ele contribuiria para mim conquistar as coisas, só coisas materiais, pensava assim. Então, quer dizer, vivia uma vida muito tumultuada, muito ligada somente a pessoas muito interesseiras, porque é essa a forma de pensamento. Então, eu vivia um sofrimento muito grande, né? De uma forma muito ignorante, e achava que sabia de alguma coisa. Então, quer dizer, você está mergulhado na lama, vivendo na própria lama, com aquelas dificuldades, até o momento que a gente resolve buscar uma forma diferente, avançar no progresso. E aí a gente então começa a experimentar de outra forma. Então, para voltar ao que eu vivia antes, não, eu prefiro do jeito que está agora. Né? Porque pelo menos dessa forma, com conhecimento, a gente já não sofre tanto. Então, há muitas pessoas que se estacionam no sofrimento. Então, quando o Emmanuel diz isso aqui, esses espíritos estão condenados ao quê? Quando Jesus mesmo diz no Evangelho, né? Há muitas encarnações em sofrimento, né? Porque os Espíritos dizem, para cada dia na ignorância que nós ficamos, é um dia menos na felicidade. É a escolha só de cada um de nós. Porque a felicidade sempre existe, mas a escolha de permanecer na ignorância é de cada um de nós, né? Então, para cada dia que você preocupa com alguma coisa, para cada dia que você permanece estagnado, é um dia menos no próprio progresso, é um dia menos na própria felicidade. Porque às vezes assim, nós estamos aqui para viver as provações, então a gente tem que aprender a aceitar isso. Que a gente está aqui para aprender. Então vamos buscar em Jesus força necessária, conhecimento, reflexão, para que a gente possa superar as nossas dificuldades. E não buscar Jesus para tirar os nossos problemas do nosso caminho, não é isso, né? Não é buscar esse Jesus. Então, de alguma forma, buscar essa força para que a gente tenha essa força de superar as nossas lutas, as nossas dificuldades, entendendo que as provações fazem parte do nosso caminho. E assim a gente vai estar se fortalecendo cada vez mais, né? Até um ponto que, como falo, a gente não necessita mais disso daqui. Porque chega em um determinado ponto, como falo, os espíritos não têm necessidade de reencarnar mais. Chico Xavier não reencarna mais. Dr. Bezerra de Menezes não reencarna mais. E as revelações que eles trazem são de quê? Que eles são convidados a pertencer ao mundo de uma outra ordem, onde as imperfeições mundanas não fazem parte, a maldade não existe, porque são espíritos que se depuraram totalmente. Encontra no mundo chamado mundo cívico. Lá encontra esses Lívia, né? Que é da esposa de Letúrios, Públio Emmanuel, que viveu na época de Jesus, é a pessoa que tentou interceder a morte de Jesus. Era uma pessoa que era casada com um senador de Roma, né, Públio Letúrios, e naquele dia, ela já havia, algum tempo atrás, ela havia sempre sendo seduzida por Pilatos, né? Então, o que aconteceu? Ela, como uma mulher muito direita, né, sempre tentou evitar isso. Mas Pilatos era uma pessoa que tinha uma maledicência no coração, muita liberdade. E, no entanto, quando Jesus foi preso por aquela multidão e ia ser julgado, a vida de Jesus ficou na mão do próprio Pilatos, dele julgar, né?
O destino de Jesus estava na mão dele. E Lívia, naquele momento, abriu mão de tudo aquilo dentro de si e resolveu enfrentar o próprio inimigo para poder libertar Jesus, né? Então, naquele momento, a gente vê assim que, como era um espírito totalmente assim, apesar do amor que tinha pelo marido, apesar de todo o respeito que ela tinha, ela abriu mão de tudo isso e enfrentar o próprio inimigo para poder exatamente libertar Jesus, enfrentando todas aquelas dificuldades, né? Então, assim, é um espírito que não precisava mais reencarnar. É um espírito que já tinha dado todas as provas de dignidade, de humildade, de benevolência, no trato com os seus erros, né? Então a gente vê que são espíritos que vivem hoje num mundo bem diferente do nosso. Então, que estão trabalhando para que todos aqui também possam progredir nesse mesmo caminho, ensinando o mesmo caminho que Jesus ensinou. E é onde Jesus ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, se a gente quer o crescimento, a gente tem que buscar em Jesus o quê? A humildade. Assim, nele o exemplo. E é dessa forma, então, que ele vem citar que quando a gente tem conhecimento, significa então que nós recebemos. Então, aos espíritas serão cobrados muito mais, porque esse sabe das suas encarnações, da necessidade do trabalho, sabe muito mais em relação a outros povos. Então, aí serão cobrados, porque constantemente recebem as comunicações. Porque o que acontece é isso. Divaldo Franco, uma vez, ele disse assim, sobre as mensagens que, conversando com a benfeitora espiritual, que é uma mentora, e espiritual que acompanha, né? Poderíamos dizer um monte de protetor, e ele comentava com ela sobre os textos que ela escrevia para as pessoas. Ela disse assim: eu não escrevo para as pessoas, eu não dito para as pessoas, eu dito o texto para você. É você que, por conta própria, você compartilha com as outras pessoas. Então, é como se diz assim, porque todos nós temos um anjo protetor, que está sempre ali nos aparatos protegendo. O que nós vamos fazer da nossa vida é da nossa escolha, né? Se a gente quer compartilhar o bem, né, nós. Os espíritos estão ali para nos auxiliar, né, de alguma forma. Então, vemos, isso a gente está dizendo que estão ali para auxiliar, mas eles não são escravos nossos, de jeito nenhum, não é nesse intuito, não, que a gente está dizendo isso. Então a gente vê assim que, por exemplo, às vezes os médiuns recebem muitas comunicações e ele acha que é uma comunicação às vezes para uma outra pessoa, e não é para outra pessoa, é para ele mesmo. Às vezes a gente abre uma mensagem, um texto, e fala: nossa, isso aqui é muito bom para determinada pessoa, mas fomos nós que abrimos, ele veio para a gente, e a gente já quer jogar esse peso para outra pessoa, né? Então a gente já também ao mesmo tempo somos aquele que a irmã diz, aqueles outros que não aceitam ainda o peso da própria cruz, não aceita as verdades. E é isso que há uma fábula muito engraçada, que às vezes dizem que uma moça chegou no palácio e na portaria estavam os guardas. Ela se despiu totalmente e falou assim: eu gostaria de falar com o rei. O guarda falou assim: claro que não, podemos deixar. Não, eu quero falar com o rei, eu preciso falar com o rei, mas quem é você? Não, eu sou a verdade. Eu sou a verdade, eu gostaria de falar com o rei. E aí, o guarda, com medo, né, de deixar ela entrar, conversou então com um dos ministros lá, né, que assessorava o rei. E ele falou: manda ela embora, que aqui não é lugar disso, né? E então ela foi embora e voltou de novo depois, vestida com uma... eu gostaria de falar com o rei, né? Quem é você? Não, eu sou a fantasia. E eu sou a ilusão. Olha, aqui nós não temos tempo para isso, vai embora. Então o que aconteceu? Chega uma hora que ela vestiu uma outra roupa, a roupa da mentira. E ela falou: quem é você? O guarda perguntou: quem é você? Eu sou a mentira. Permitiram que ela entrasse para poder estar falando com o rei. Quando ela chegou lá, ela se despiu totalmente. Aí, moral da história seria isso: muitas vezes, o mundo que nós vivemos, para que a gente aceite a verdade verdadeira, a essência nua e crua, ela vem com fantasias e com muitas mentiras.
E é isso que muitas vezes os espíritos vêm nos relatar dessa forma. Às vezes você precisa entrar na mentira, cair na desilusão para depois você conhecer a verdade. O que Chico Xavier ele diz sobre a desilusão? O que é desilusão? É o encontro com a verdade. Porque tudo aquilo que a gente imaginava caiu por terra. É como você de repente sofrer uma traição, é você sofrer uma desilusão amorosa, é você sofrer uma perda de emprego, né? Alguma coisa nesse sentido. E naquele momento a gente sofre um choque muito grande. Porque aquilo que a gente achava que era eterno, que era verdadeiro, vem nos mostrar que não era. Né? Imagine, por exemplo, quando a gente passa a amar uma pessoa. A gente gosta de uma pessoa, a gente vê nela uma boa pessoa, uma pessoa honesta, uma pessoa sincera. A gente passa a adorar essa pessoa, então a gente passa ao mesmo tempo a cobrar dela o quê? Uma perfeição, que na verdade ela não tem. E por um descuido muito grande, às vezes por um desvio, que essa pessoa pode suceder, a gente entra em quê? Decepção. Né? Mas como se diz, a gente entra nessa decepção por quê? Porque a gente entrou cobrando da outra pessoa a perfeição. Então, é natural que a gente sofra, né, essas desilusões. Porque se a gente sabe que é um ser passivo de erro, com certeza, a gente não deve tanta perfeição. Porque a gente pode esperar o quê? Do ignorante, a gente espera a ignorância. De uma pessoa bondosa, a gente espera a bondade. Mas a pessoa não diz, olha, eu sou honesta, eu sou sincera, eu sou perfeito. Não diz isso. Mas nós colocamos esse tabu de que a pessoa é perfeita. E é assim que muitos relacionamentos, muitos casamentos também se desfazem. Aí você me traiu. Não, foi você que quis acreditar que eu era aquela pessoa. Eu nunca fui isso. Eu nunca fui essa pessoa que você imaginava. E às vezes a gente gosta. Né? Então é isso. Então a gente, de alguma forma, a gente vai entender o Evangelho, todos nós temos esse cumprimento. E aqui os fariseus perguntam assim, pergunta a Jesus se eles também seriam pecadores, né? Porque a partir do momento que a gente pergunta se nós somos pecadores, na verdade o pecado já existe dentro de cada um de nós. Porque se a gente não sabe o que é pecado, a gente não perguntaria. Né? É como fala, aquele realmente, aquela pessoa que realmente ama, ele não sabe que ama. Ele simplesmente ama. É uma coisa natural, vamos dizer assim. Aquele sentimento que o Chico Xavier é mais próximo de um amor verdadeiro, aquele sentimento de amor de mãe para filho, né? Porque você não mede, ele pode ser criminoso, pode ser o que for, você continua amando da mesma forma. Né? Então esse é o amor de pai para filho, de mãe para filho. Um amor mais próximo que menciona Jesus. Então, de alguma forma, quando a gente ama, você simplesmente ama. É uma coisa incondicional, é uma coisa automática, uma coisa que flui, uma coisa que já é da própria alma, né? De servir, de cuidar, de zelar. Não importa se está sendo enganado ou não, você quer fazer o bem para outra pessoa. E aí se torna um amor mais próximo de um amor verdadeiro. Então, a gente vê que dessa forma assim, às vezes a gente não para e fala assim, não, você ama meu filho. Não, você já tem isso com você mesmo. Né? Então, é como Jesus ele diz, que a mão esquerda não sabe o que a mão direita faz, ou seja, tudo aquilo que a gente faz, que a gente tem consciência, não é verdadeiro, é intencional. Quando você faz alguma coisa pelo seu filho, você não mede esforço, você simplesmente faz. E você não fica assim, não, tá, hoje eu ajudei meu filho, hoje eu fiz isso por ele. Não, a gente não questiona isso. Né? Porque é uma questão de inclusão de amar e de servir, sim. Né? E às vezes as pessoas falam, eu fiz caridade, eu ajudei. Então, não é realmente. Porque você já está, de alguma forma, tendo consciência daquilo que você faz. E o Espírito, quando ele faz, ele simplesmente faz sem buscar nada em troca. Não é um negócio, não é uma troca de interesses. Ele simplesmente faz. É como, por exemplo, os anjos protetores. Qual a maior recompensa que os Espíritos podem ter quando ele aceita a missão de trabalhar junto conosco, de zelar pelo nosso bem-estar? Na verdade, a palavra recompensa não encaixaria bem nessa questão. Mas somente para nível de entendimento, a maior felicidade dos Espíritos é quando nós progredimos.
somente essa. Então o que eles querem é somente o nosso bem. Então às vezes quando a gente faz alguma coisa, será que realmente nessa intenção que nós fazemos de ver a outra pessoa feliz, ou se a gente quer algo em troca? Né? Porque, é como você disse, se a gente não conseguir prestar atenção nos nossos sentimentos, muitas vezes a gente acaba vivendo uma vida de muito trabalho, mas muita nuvem de sentimentos. Então é nesse sentido, assim, que a gente, tudo aquilo que a gente for fazer, a gente avaliar realmente o que a gente pode estar fazendo, talvez até de melhor, porque são recursos que Deus nos concede no dia de hoje. Como o Chico diz, o maior arrependimento que eu tenho encontrado no mundo espiritual dos espíritos desencarnados é o tempo perdido. Esse é um dos maiores arrependimentos que o ser humano, quando desencarna, tem no plano espiritual. O tempo perdido. De não ter o que repetir. Porque ele vê como espírito que ele tinha toda a capacidade de fazer o bem e não faz. Assim como muitas pessoas têm toda a capacidade de ter uma vida normal e não faz. E não vive de forma normal. Por quê? Porque fazem escolhas constantemente voltadas ao quê? A maledicência, ao pensamento da intriga, às críticas, à fofoca, né? À leviandade. E poderia ser diferente? Poderia, basta querer. Como o Espírito diz, o que a gente poderia para poder reverter isso? Basta querer. Né? Então a gente não está condenado a viver uma vida de sofrimento. Basta a gente querer que a gente consegue. É com pequeno esforço. Né? Então para isso a gente tem que se libertar das culpas, né? Assim que a gente traz sempre de nós. A gente tem muito essa questão de religião. Ontem eu estava assistindo uma parte de um tema, né? E na verdade era um padre que estava falando. E a gente vê que dentro da igreja, muitas coisas ainda nós temos dentro de nós. E que de alguma forma, para a gente estar se renovando, para inovar, a gente tem que abandonar aquilo que é velho. Então a gente tem que refletir realmente o que é bom e o que não é. Porque se eu quero perdão, automaticamente eu tenho que me perdoar, né? Se a gente quer conviver com amor, então a gente tem que abrir mão das mágoas. Então, se eu quero viver uma vida feliz, eu tenho que me libertar das culpas, né? E muitas orações ainda trazem, por minha culpa, minha tão grande culpa, peço a Deus por essa Maria, né? Então, quer dizer, eu estou me afundando mais ainda, né? Se Deus concedeu a todos nós o perdão, se Jesus concedeu a todos nós esse perdão, foi para que a gente alcançássemos, galgássemos, né? Maiores patamares da felicidade, não no sofrimento. Então a gente vê que muitos ainda estão muito presos, né, a essa coisa, sofredor. Eu acho que a gente poderia dar muitas interpretações assim. Aquele mundo foi dado, o mundo será pedido, mas a gente sabe aquilo que a gente tem, aquilo que a gente recebe, aquilo que a gente pode estar fazendo, né? Não importa onde a gente vive, sempre há os recursos de poder estar fazendo algum bem, de estar progredindo de alguma forma. Tá? Porque, como diz, que o verdadeiro louco não é aquele que está no hospício, é aquele que de alguma forma tem a oportunidade de fazer o bem e não faz. Né? Então, assim, falo isso porque teve um rapaz que ele falou assim: será que a melhor forma de fazer caridade não seria quando a gente estiver assim, estabelecido financeiramente? Então, assim, um dia que eu tiver dinheiro, eu acho que aí sim seria o momento certo para eu poder fazer o bem, fazer uma caridade para as pessoas. Eu falei: olha, se fosse assim, Jesus Cristo não teria nem começado, porque ele não tinha nem o dele. Ele não tinha nem o próprio cobertor dele. Ele não tinha comida dele. Madre Teresa de Calcutá, então, não teria nem existido. Chico Xavier, então, não teria nem nascido. A gente foi esperar por um mundo de possibilidades. Quando você tiver condições, você vai estar tão ocupado. Seus interesses estarão voltados para tantos outros, assim como acontece com muitas pessoas que têm a fortuna nas mãos, né? Hoje as preocupações dele é o quê? Qual o iate que ele vai comprar? Qual avião que está na última linha? As preocupações dessas pessoas seriam se aproveitar exatamente aquilo que lutou. Não que estamos condenando, mas o orgulho se exaltou.
então não consegue compreender ainda aquela humildade necessária de todos nós. Então acho que ninguém é tão rico que não possa receber, ninguém é tão pobre que não possa doar. Então, de alguma forma, todo mundo pode fazer o bem. Se hoje a gente está trabalhando num local onde há intriga, talvez ali existe um motivo, existe uma forma de poder estar trabalhando, existe um porquê de estar ali. Então, acho que se a gente tiver sempre voltado ao pensamento voltado a Deus, sempre esse anjo protetor, ele sempre vai estar nos falando aquilo que nos inclui nos nossos deveres, para que a gente, de alguma forma, não venha acumular maiores dívidas no nosso caminho. Tá? Então, a todos é dada oportunidades. E aqui no final ele diz assim: o Espiritismo vem multiplicar o número de chamados. Por quê? Porque a gente esclarecendo sobre a lei da reencarnação, né, a lei do amor, a lei da caridade, a gente percebe que nós somos espíritos retardatários. Então a gente compreende que nós estamos aqui hoje para resgatar faltas da vida passada. Isso nos arremete do que? O dever de trabalhar, de progredir. Então muitas pessoas que estavam no comodismo, saem do comodismo, começam então a trabalhar, porque foram chamados. Mas mesmo assim, como se disse, se a gente não prestar atenção nos nossos sentimentos, a gente também não será escolhido. Por quê? Porque trabalhamos na caridade, mas fazemos por exibicionismo, por interesse, não por amor. Mas é isso, gente. Então, vocês querem comentar, falar alguma coisa? E o que você quer falar? Joe? Claudete, sempre você pode falar, não, se eu falar, vão expulsar. Eu sou calada, eu estou errada. Não, acho que é uma forma assim, de expressar, né? Já aprendi. É porque quando vinha essa lição, eu lembro de acho que eu vi escrito em algum lugar, acho que mandaram para mim, o rapaz ele acordou cedo, né? E aí a mãe dele falou assim: meu filho, o que você está fazendo sentado aí, essas horas? Ele, mãe do céu, só não sabe o que aconteceu comigo. E eu acordei, mas uma vontade de trabalhar, mas uma vontade de trabalhar. Aí eu sentei que orei. Aí passou, mas aí passou então mais. Então você vê, né? Fica sempre da ociosidade. Um dia minha vontade de trabalhar, ele segurou pra passar, passa essa vontade, chega a ser forte. É uma tentação, mas eu não vou conseguir, isso vai passar. Ele conseguiu, ele passou a vontade de trabalhar. Então, às vezes, eu lembro dessa passagem que mandaram, eu vi tanto, né? E com certeza é alguma coisa que vem da Bahia. Acho que tá lá fora. Mas é brincadeira isso daqui, né? Mas assim, então acho que é só nessa questão, né? Acho que hoje, em muitos lugares, muitas religiões também, estão falando sobre as transições, né, necessárias, muito tempo, os estudos, estão se voltando muito a esse tema em relação às mudanças, em relação ao globo terrestre, aos acontecimentos que estão sucedendo, tudo assim, mostrando que as parábolas de Jesus sobre os trabalhadores da última hora, realmente é para todos nós que estamos aqui hoje, né? Estamos tendo essa oportunidade de poder estar progredindo. Então, é como se fala, se nós somos espíritos que já vivemos, passamos por tantas épocas, né, da humanidade, espíritos retardatários que já reencarnamos milhares de vezes, então eu falo, Emmanuel, que todos nós passamos pelo período de Inquisição, onde houve muita violência, muitas guerras, e nós não queremos voltar mais a esse período de jeito nenhum. A gente quer progredir, então isso a gente vai tentar banir as guerras, né? E no entanto, a gente entende assim que se a gente viveu tanto tempo e houve tantas pessoas a nos mostrar o caminho, por que nós estamos aqui até hoje, encarnando? Né? Porque viu Moisés, depois viu Jesus, né? E entre esses viu tantos sábios que passaram pela humanidade, dando exemplos, Mateus de Calcutá, Grão de Dulce, Irmã Dulce,
né, de um lugar, tantos outros que sofreram os martírios para que pudesse fazer com que a humanidade despertasse, né, espiritualmente, moralmente, sobre o verdadeiro caminho da salvação, que é esse trabalho em relação à nossa própria moral, na conscientização dos nossos deveres, né, a superação das nossas faltas, sempre mostrando um Deus justo, um Deus digno, um Deus misericordioso, um Deus bom, né, mas sempre atentando nós nesse trabalho. Então, de alguma forma, se hoje nós temos a doutrina espírita mostrando, olha, agora vocês têm o espiritismo, é a reencarnação, mostrando, olha, vocês já viveram quantas vidas lá atrás, mostrando os nossos erros, não tem mais para onde a gente negar, não tem como a gente fugir mais disso. E é por isso que os espíritos estão sempre trabalhando, né, na consciência das pessoas, trazendo ela ao despertar. Né? Mas ainda muitos, como se diz, continuam como o Rafael lá, a vontade de ficar quieto, de não progredir. Vem a razão, vem o bom senso, mas em vez de buscar o caminho correto, prefere ainda continuar estacionado. Sabe que precisa perdoar, sabe que precisa trabalhar na paciência, sabe que precisa da resignação, sabe que para caminhar com Jesus precisa da humildade, mas mesmo assim permite ainda que as suas inferioridades aflorem, se tornam escravos dos próprios instintos. Fala o que quer, não mede esforços, come o que quer, não cuida da própria saúde, e depois vai jogando as consequências em cima das pessoas. E a gente vai transmitindo isso aqui aos filhos. Então, quando passa a colher esses resultados, não sabe por que está sofrendo. E acha que Deus é injusto. Né? Como para tudo existe um culpado, então, essas horas busca Deus. Deus deve ser o culpado por tudo isso. Né? Então, a gente sabe que não é assim. Então, hoje a gente tem o Espiritismo para nos esclarecer. De que todos nós temos essa oportunidade. Então, é o que os Espíritos falam. Qual o meio mais eficiente para a gente, de uma forma, superar as nossas dificuldades? Né? Com um simples esforço, os Espíritos dizem. Basta com um simples esforço a força de vontade. Mas a força de vontade ela vem quando nós buscamos o quê? O perdão. Se a gente não se perdoa, a gente também não consegue progredir. Né? Culpas, as culpas que nós trazemos, o Espiritismo vem para poder libertar exatamente disso mesmo. Tá? Porque a maioria dos processos de obsessões que acontecem, quando as pessoas estão obsediadas, é porque dentro delas trazem aqui a culpa. E é por essa porta que os Espíritos, de alguma forma, incriminam as pessoas. Acabam persuadindo-as, né? Pelas culpas que elas carregam. E, na verdade, o Espiritismo mostra que a gente não tem que carregar a culpa. A gente carrega, assim, a responsabilidade de reconhecer os nossos atos e, através disso, ficar a nossa melhor. Porque ninguém aprende a desenhar sem errar. Precisa da borracha. Todo mundo, para aprender a andar de bicicleta, também vai ter que tomar seus primeiros tombos. Não fazem parte. Ninguém vai sair falando japonês perfeitamente. Não fala errado. Né? Como Platão diz, é dos imperfeitos que sai o perfeito. Né? É das guerras que surge a paz. Né? É das destruições que acontecem as renovações. Por isso que a Terra está se renovando. Porque cada maremoto, cada terremoto, a Terra tremendo, vai só mudando. Então precisa até reescrever o mapa, né? Que vai ter essas mudanças. Então, outros continentes vão subindo, outros continentes vão emergindo. Isso faz parte do progresso. Então nós, também como seres humanos, precisamos também da mudança, da renovação constante. E é isso que os Espíritos têm demonstrado, que há essa necessidade de todos nós. É o período de transição, a mente é isso. Eu estava vendo aqui, sexta-feira a gente estava estudando o Evangelho, né? E Chicago também, que fala assim: tudo que pedis, obtereis. Mas, então, aqui fala, né? Que muito foi dado, muito será pedido. Só que o Evangelho está nos ensinando para a gente estar fazendo, servindo, ajudando, porque nós temos, vamos dizer, a missão aqui nessa terra. Cada um já tem o seu propósito, já veio, né, vamos dizer,
com aquele seu pensamento em busca de trabalhar suas próprias inferioridades, reparar suas faltas, né? Passando pelas provas, pelas expiações, que já desde da outra vida que a gente vem buscando isso, várias encarnações. Mas, o que acontece? Muitas vezes a gente acaba se perdendo porque a partir do momento que a gente tem o conhecimento, que a gente estuda, que a gente sabe, a gente já tem dentro do nosso coração que o trabalho existe dentro de cada um de nós e só precisa de uma atitude para poder a gente começar a fazer, né? Então não importa se você é rico, se você é pobre, como deu o exemplo da princesa. Mas o que acontece? Muitas das vezes a gente se perde quando a gente começa a cobrar aquilo que a gente faz para as pessoas. Porque muitas vezes é de uma forma já inconsciente, às vezes, né? Você quer ajudar uma pessoa, mas de alguma forma você cobra que ela progrida, que ela faça, né? Que ela se melhore. Então, muitas vezes a gente vai servir uma pessoa, você vai ajudar, aí o que diz no Evangelho, que a sua mão esquerda não veja o que a direita fez, o que a direita não veja o que a esquerda fez, mas a gente olha, a gente faz, mas a gente quer o resultado. A gente quer, né, que a pessoa, que alguém, qualquer pessoa que você se moveu num ato caridoso, se a gente não consegue trabalhar dentro da gente essa humildade de realmente fazer e não ver a quem, e não tentar, tentar trabalhar esse sentimento de não cobrar, de não esperar nada, né? Uma vez que eu conversando com a Alda, falando, nossa, às vezes é difícil, né? As pessoas fazem uma coisa para outra, você escuta, fala, mas é que eu fiz aquilo para tal pessoa e olha o que ela está me dando em troca. Né? Eu estou trabalhando a caridade e olha o que a pessoa me dá em troca. Eu estou servindo a Deus, né? Então o que foi me dado, o que foi me concedido, de mim será cobrado. Então, se será cobrado, eu tenho que trabalhar em prol dos meus irmãos, das pessoas. Então, é cobrado de nós que nós façamos, que você faça. Não que você faça e você cobre dos outros. Na verdade, essa cobrança a gente precisa entender também, né? Porque se Deus cobra, a gente pode cobrar também. E não existe isso, né? Então, às vezes vem aquele pensamento contra. Ah, mas por quê? Do comodismo, né? Se eu fizer tal coisa e de repente aquela pessoa não seguir aquilo, eu vou ficar chateada, porque eu gastei tempo, eu gastei saliva, eu me abdiquei de momentos que eu poderia estar fazendo para mim, com a minha família, e aquela pessoa de repente não faz jus aquele tempo, aquilo que você se abdicou para dar, né? Então, olha ou não olha para esse lado. Então, nós somos humanos. Querendo ou não, de alguma forma, já vem isso, já tem impregnado isso, essas impressões que a gente traz, né? Então, é difícil, de repente, você tem aquele pão, você reparte a metade do seu pão e dá para o cachorro, pro seu cachorrinho, né? Então, a pessoa que te deu aquele pão fala assim, mas você estava com fome, eu dei o pão para você e agora você está dando a metade do pão para o seu cachorro? Como que é isso? Né? Então, no momento espírita, fala, né, até mesmo que tinha um senhor que morava debaixo da ponte, e uma outra pessoa ficou observando e foi lá tentar conversar com ele. E queria saber algo, né, se poderia ajudar. E ele disse que naquele dia ele só queria comer um cachorro quente. E ele foi lá e comprou o cachorro quente e entregou. Ele pegou o pão e comeu o pão e deu a salsicha para o cachorro dele. E aquele homem ficou admirado. Você deu a melhor parte para o seu cachorro. Aí ele fala, mas a gente não tem que sempre dar o melhor para o melhor amigo ou para a pessoa que a gente mais ama ou que a gente tem mais afeto? Então, eu dei para ele a salsicha e ele comeu o pão. Então, quer dizer, né, existe esse sentimento dentro de nós. Mas muitas vezes a gente, para desenvolver ele, para poder colocar ele em atitude, a gente ainda tem muito egoísmo, nós temos ainda muito será, por quê? E se fizer tal, e não sei o quê, muitas reticências, muitos etc, que a gente fica pensando, né? Se eu ajo, se eu não faço. Então, se o pouquinho que a gente tem, a gente fizer, mas como
está escrito que o que vale é a intenção do nosso coração, qual é a intenção do nosso coração quando nós vamos fazer uma atitude? O que eu obtive de Deus, o que eu tenho tido dele, né? O que ele tem me emprestado, o que ele tem me dado, né? Como que eu estou usando? Né? Se vai me ser cobrado tudo isso, né? Se eu estou melhorando, se eu estou ajudando, como que eu vou trabalhar isso daí que eu tenho? Vamos dizer, com essas ferramentas que me foi concedida, né? Então, às vezes a gente vai capinar lá com aquela enxadinha pequenininha, mas você vai querer pelo menos um cafezinho depois, ou um copinho d'água, né? Você não vai embora para casa pensando que você não, chega lá em casa eu tomo água. Mas, poxa vida, eu tô suando, tô capinando, será que a pessoa não tá dentro da janela, não poderia pelo menos trazer uma aguinha aqui para mim? Querendo ou não, a gente tem isso, né? Não dá, eu tenho que ser sincera comigo, reconhecer isso dentro de mim, porque senão eu realmente vou estar agindo de uma forma hipócrita, de uma forma que eu estou enganando quem? Né? Eu fazendo a caridade, eu fazendo, mas eu vou estar enganando quem? Né? Eu estou enganando a mim mesma, se eu não souber trabalhar esses sentimentos dentro de mim. Então acho que é algo que a gente precisa se questionar bastante, né? Primeiro, a reforma íntima, realmente, ela está sempre em primeiro lugar. Porque para tudo que a gente for fazer, para todas as atitudes que a gente for tomar, a gente tem que estar buscando realmente a primeira nossa moral, o nosso crescimento, para tentar colocar da maneira mais pura e mais verdadeira possível. Né? Até o patamar que a gente alcançou naquele momento. Posso falar? Não? É que assim, igual, né? É muito difícil a gente ainda, né? A gente fazer alguma coisa por caridade mesmo. A gente sempre está esperando alguma coisa em troca, né? Mas e quando você tem a consciência de que você já recebeu muito e você quer retribuir por tudo que você já recebeu? Então você acaba fazendo para poder retribuir aquilo que você já recebeu, não que você ainda não recebeu. Só que acontece assim, de você fazer por aquilo que você quer contribuir, que você já recebeu, só que chega na hora, por exemplo, você faz alguma coisa para ajudar a pessoa, assim, toda a pessoa vai lá te agradece, ou a pessoa vai lá te dar alguma coisa de agrado, assim, por mais que você não aceite, mas também se você não aceita, a pessoa vai ficar meio que magoada. Você pensa assim, putz, eu não estou retribuindo, eu já estou fazendo, já estou ganhando, então aquela dívida está ali ainda, como é que faz? Porque é difícil, a gente tem que fazer as coisas por caridade, né? Mas tem esse lado também, de não querer ganhar alguma coisa futuramente, mas consciência de que você já ganhou. Você só está agradecendo, né? De uma forma de usar Tentando aquilo que retribuir, você... né? A gente vê assim que, como fala, né? Quanto mais a gente corre atrás das coisas, mais as coisas fogem da gente. E quando você faz por merecimento, as coisas vêm até você. Por isso que Emmanuel diz, olha, se você tiver algum dinheiro que lhe pertence, pode ter certeza, esse dinheiro vai chegar até você. Esta pessoa vai chegar até você, mas tem que ter o merecimento, porque senão... Então, é isso que acontece. Vejamos, por exemplo, você já foi surpreendido por alguma revelação, por algum depoimento, onde a pessoa chega até você e agradece porque foi auxiliada, foi ajudada? Já recebeu de uma pessoa querida, de um filho, de uma mãe, de um pai? Já aconteceu isso? Alguém chegar e agradecer por alguma coisa que você nem sequer lembrava, nem sequer sabia. Por que isso aconteceu? Sabe? Olha, você está me agradecendo por uma coisa que nem eu sei. Uma coisa que nem eu tenho, nem lembro disso daí. Ou seja, você fez um bem de verdade porque você não tem nem consciência daquilo que você fez. Você sabe, será que a gente, como mãe, você sabe tudo aquilo que você fez pelos seus filhos? Tudo, será? Porque ele pode te dizer alguma coisa que você não sabia. Ele pode te revelar algumas coisas. Falou, nossa, mãe, aquele dia, o seu silêncio me deu tanta segurança. Você falou, nossa, eu não sabia que o silêncio te ajudaria tanto assim. E ele sentia uma maior gratidão por algo que você fez que você não teve nem consciência. Né? Então,
Quando existe a intenção de amar, quando é realmente amor, você não importa o que você está fazendo. Quando você trabalha, vamos colocar 2 exemplos aqui. Às vezes você está trabalhando muito, serviço pesado, está aquele calor, o chefe resolve economizar energia, deixa tudo desligado, te pede para fazer você trabalhar mais horas extras, você naquela irritação, e ele fala, olha, você vai ficar aqui mais 3 horas hoje. Não importa, porque você tem que trabalhar, porque, né? E aí a gente acaba ficando irritado com essa situação. Você está cansado, né? E às vezes no final do dia a pessoa chega e te pede para ficar mais tempo ali. Aí você fala, não, acho que isso aqui não é vida, né? Tem os compromissos, tem as coisas para fazer, eu tenho que ficar aqui agora. E às vezes a gente acaba se irritando. Mas, quando a pessoa chega educadamente e conversa, explica, olha, nós estamos passando por um momento difícil, a empresa realmente assim, tem contato muito com o seu trabalho, sabemos da sua capacidade, sabemos do seu esforço, mas a gente não tem a quem recorrer senão você. Então, será que você poderia hoje, pelo menos, nos ajudar a ficar um pouco mais tempo? A gente já faz isso com um pouco mais, com menos dificuldade do que quando a pessoa impõe, porque ela está pedindo, a outra ela está impondo, ela está mandando, né? Então, ao mesmo tempo, na nossa vida também, quando a gente recebe um bom tratamento e a gente consegue interagir bem, se relacionar bem, a gente consegue amar realmente aquelas pessoas, a gente não importa o que a gente faz por elas, né? Você não está fazendo mais por uma troca de interesse, você faz para se sentir bem, sabe? Você quer retribuir alguma coisa que você já está recebendo, né? Então é diferente nesse sentido. Por exemplo, quando você trabalha numa firma por dinheiro, todo mundo trabalha por dinheiro, precisa do dinheiro para sustentar. Mas muitas vezes perde no funcionário quando ele aprende o quê? Ele começa a se relacionar bem com os amigos, bem com o chefe, tem amor pelo trabalho dele, ele fala, poxa, parece um serviço muito melhor, quer dizer, que me paga muito mais, mas eu gosto tanto daqui. Então, quer dizer, há uma grande diferença pelo fato de que ele gosta. Então, nesse sentido, talvez se ele fala, olha, você tem que trabalhar 2 horas a mais, 3 horas a mais, para ele é prazeroso, porque é uma coisa que ele gosta de fazer. E existe trabalho assim, por incrível que pareça, existe. Trabalhos que a gente sente prazer de poder estar fazendo alguma coisa, né? A gente se sente bem. Agora, outros, você só faz se realmente pagar bem. Porque se não pagar, você fala, não faço. É como um rapaz que teve outra vez, ele falou assim pra mim, poxa, aqui na firma é engraçado, né? Você faz as coisas e ninguém nunca reconhece nada. Você está trabalhando aqui, não foi pelo dinheiro, você não entrou aqui, foi pelo salário. Então, eles estão te dando o reconhecimento que você queria. Você entrou pelo dinheiro, eles estão te pagando. Nunca atrasar o salário. Você trabalhou 3 horas, 5 horas, eles te pagam. É o reconhecimento que você queria. Ou você está trabalhando por caridade. Você não está trabalhando por caridade. Então não adianta você querer receber reconhecimento de outra forma. De jeito nenhum. Todo mundo está aqui exatamente pelo dinheiro. Se você diminuir um pouquinho o salário, sai um monte de gente. Porque quando já corta um pouquinho o salário, a pessoa já sai. Então você está dizendo que quer ser realista. Você olha, você está ali realmente pelo dinheiro. E eles estão te dando a recompensa que você quer. Quando você entra no relacionamento também por amor, você recebe essa forma. Você não se importa o que você pode fazer pelas outras pessoas. A gente não mede esforços para isso, porque exatamente a gente coloca o sentimento de amor por base. Então é diferente. Então quando a gente passa a amar realmente, é mais fácil. E você não percebe mais o que você já está fazendo, porque você faz por amor, né? Então, eu acho que o sentimento de amor é realmente móvel, dá sustentação, segurança. Porque se você ama realmente uma pessoa, a gente é capaz de fazer muita coisa. Mas quando você não ama, é um sacrifício, né? É a mesma coisa, você vai cozinhar para sua família com uma coisa prazerosa. Aí de repente você vai para o acampamento, você vai com um monte de pessoas lá e você combina de fazer comida para aquele batalhão de gente, de ignorante, rude, grosseiro, tudo. Você vai fazer com, né? Então, assim, é diferente. Se você faz com amor, então, com certeza. E é isso que depois comenta. E quando a gente faz com amor, você já não tem nem mais consciência do que você faz. Porque você quer o melhor para outra pessoa. Você capricha, você dá o sentimento. Só uma coisinha. O que ele está falando aí do amor da comida me veio uma coisa na cabeça. A gente vai para Tóquio, então a gente, né, o Aldo prepara aquela sopa, né? Não sei se vocês sabem, uma sopa, né?
Então aí a primeira vez que eu tomei a sopa, eu e a minha esposa, nós falamos assim, nossa, que sopa gostosa, né? Vamos fazer igual, né? Se tá aí, né? Se o Paulo fez, pô, por que a gente não faz? Doido, né? É doido, né? Não, no final eu só como, mas eu digo assim, a intenção de querer fazer, né? E fez uma vez, aí você come, não é, né? E faz de novo, e não é a mesma coisa. É um segredo. É um Tem segredo. segredo. E tem o segredo. E tem o Mas segredo. é engraçado, desculpa até te cortar, Não, mas é pode. engraçado que toda vez que você faz é a mesma coisa. A mesma quantidade, a água é a mesma, o missão é o mesmo, as verduras são as mesmas, só muda o corte de tamanho, no caso hoje ele cortou cenoura desse tamanho. Pode tirar a sarra dele. Porque outra vez a gente foi colocar no pote novo e a cenoura inteira. Ah, talvez aqui ele estava necessitando. Muito mais. Mas é justamente aí onde eu queria chegar, né? Que é o amor. Né? É o amor que a gente, tudo com o amor que a gente coloca, realmente é diferente. Então a minha esposa falou, mas por que não fica igual? Eu falei, o amor é diferente. Mas eu acho que aí é uma falta de mãe, né? A mãe Sabe? pode cozinhar muito ruim, mas o filho sempre fala, nossa, mas sua comida é melhor. É. Porque é o amor, né? Ai, não, mas tem uma amiga minha que fala, não, ela cozinha pessimamente. Não, mas eu acho que quando a gente cresce, É a gente fica adulto, a gente já tem essa consciência e a gente experimenta outros tipos de cozinha, né? Mas quando a gente é criança, a gente ainda só tá comendo aquilo da mãe. Só conhece aquela comida da mãe. Então, a comida Os da da mãe mãe são Não, então, mas eu dou exemplo, né? Por exemplo, até a avó tá aqui, ela pode achar até mim, mas eu sou verdadeira. Meu marido falava assim, nossa, minha mãe cozinha bem. Nossa, minha mãe quando chega aqui, amor, você pode estar tranquila, porque minha mãe vai cozinhar. Olha, e ele é o cozinheiro de casa, porque é por causa do meu horário, né? Não dá. Então eu acho que ele era tão ansioso para a mãe vir para fazer essa comida para ele, quando ele chegou, eu falei, meu Deus, a picanha esturricou. Ele falou, é o que você disse. Quando é pequeno, aí eu comecei a analisar, ele falou, amor, mas o que aconteceu? Aí eu comecei a analisar. E eu cheguei nessa conclusão que você foi. Antes, ele não tinha opção. Ele nunca foi num restaurante, né? Então, assim, ele não tinha aquela opção. Era a casa da mãe, era a comida da mãe. Então, era a comida, o sabor que ele era a melhor comida. Da mãe. Hoje não, hoje ele conhece vários sabores, ele faz porque ele tenta cada dia fazer um melhor que o outro. Então ele sabe outros sabores, então ele realmente sabe o que é bom e ele sabe o padrão, né? Porque ele aprendeu com isso. Então assim, aí é difícil, porque é o que você disse, assim, quando é criança realmente você tem essa noção. Agora essa minha amiga eu acho muito engraçado porque ela fala, e ela também é péssima cozinheira. E ela fala assim, que é difícil mesmo você encontrar alguém que fale a verdade, assim, tipo, não é gostoso, né? E essa minha amiga, ela fala assim, realmente, Ira, eu não posso falar, minha mãe cozinha péssimo. E quando era pequeno, se não fosse meu pai, a gente não sabia que era comida boa, né? Então assim, só que cada um tem suas qualidades, né? Então, infelizmente, na alimentação, mas a avó eu já descobri, é o que você disse. Quando ela quer fazer e faz com amor, ela fala assim, é de qualquer jeito hoje. Filho, eu pego assim e falo, vó, tá horrível. Põe amor nessa comida. Não tem nada a ver com isso. Eu só falei E realmente é assim, quando a gente está de bom humor, quando a gente quer fazer mesmo, né, com amor, realmente é. Então, o amor, Eualdo, ele não faz para peru, ele faz para algo especial. Ele quer, então ali acho que, né, coloca. Aí, se fosse padrinho, era só. Tabasco. Então talvez você teria que. Não,
Não, quem fez a sopa na sua casa? Teria que ter colocado mais amor. Não, mas é Esse engraçado negócio isso. de É engraçado. sabor, por isso que a gente fala sabor de infância. É, sabor de Foi criança. naquela época, naquela ocasião. E aí aquilo fica marcado. Porque daí você vira um adulto, que você volta lá e tenta comer de novo aquilo, você não come Não mais. come Com o mesmo Porque é a gosto. ocasião. É. É a A ocasião. comida da minha mãe foi assim, né? Quando eu era pequena, nossa, mãe, você cozinha muito bem, que isso aqui lá. E depois a gente passou muito tempo longe, né? Aí ela começou a fazer comida. Eu falei, mãe, o que aconteceu? Por quê? Tá diferente essa comida? Eu falei, não, tô fazendo a mesma coisa que eu falei, não, tá diferente, tá ruim. Eu acho que também tudo isso tem uma coisa, assim, um quesito, que eu acho que é o essencial, que é a paciência. Porque em tudo na vida, quem tem amor, ele é paciente. Então, assim, ele tem a paciência, né, em todos os sentidos. Eu acho que nada não, eu digo assim, em todos os sentidos da vida, se você tem a paciência, se você ama mesmo aquela pessoa, você consegue ter a paciência de suportar muitas coisas. Então, é que eu vejo que tem muitas questões, às vezes as pessoas confundem muito, é como fala, o amor carnal e o amor de espírito, né? Isso. O amor de Jesus, que às vezes as pessoas não conseguem entender o que é o evangelho, porque às vezes as pessoas pensam que evangelho, né, é ser idoso, ser meio, as pessoas devem ficar passando a mão na cabeça. Às vezes o espiritismo, ele está aqui para poder abrir os olhos, e muitas vezes, para aquele que já está na ferida do próprio orgulho, vai sentir suas dores. Se você é uma ferida aberta, se você soprar dói, se você passar um remédio dói, tudo dói. Então às vezes você vai falar com uma pessoa que está magoada, que está ressentida, e falar, olha, o caminho é um perdão. Pronto, ela quer te bater. Mas Porque a pessoa vem para tá mostrar o caminho. É como uma pessoa, a mulher quase me bateu, porque ela ficou brava comigo. Você não sabe o serviço que eu faço, interpretar o trabalho, você não sabe o tanto que tem animal ali dentro. Fala mesmo que seja, mas acho que são pessoas como nós que merecem respeito. Sim, eu acredito que seja dessa forma que a gente aprende do Evangelho. Que perdão! Perdão é para filho da gente, filho dos outros não. Então assim, ela se revoltou totalmente, porque é uma pessoa que estava totalmente frustrada aqui, com orgulho, a ódio, né? Então, quer dizer, ofende, a pessoa se sentiu ofendida. Mas é aquela questão que já está em chagas, né? A própria condição da própria pessoa. E às vezes as pessoas querem que você passe a mão, mas assim, você não pode falar nada sobre silêncio. Deixa que a pessoa mesmo por si só ela possa estar entendendo. Então, o amor é a mesma coisa. O amor que Jesus cita é o amor, é desejar o bem ao próximo. Nós colocamos aquela coisa meio que carnal, aquela coisa meio que de humana, que não é esse amor que Jesus está propondo. É um amor que de alguma forma pode propiciar o próprio bem. Mas muitas vezes esse bem vai custar o quê? Alguns sofrimentos. É como uma criança, você fala assim, olha, eu quero doce, eu quero tomar sorvete. Fala, olha, aguenta um pouquinho, pelo teu próprio bem, o almoço vai ser servido. Eu não quero, eu quero doce, eu quero sorvete. E às vezes a gente vai acabar o quê? Tendo que impor para a própria criança, por quê? Porque ela não sabe ainda fazer escolhas, para evitar um mal maior. Ela fala, você é um tio ruim, muito ruim, porque você não quer dar sorvete. Não é questão ruim, mas é porque realmente, por amor a você, eu vou escolher aquilo que é melhor, até você poder ter condições de fazer escolha. E é assim muitas vezes na nossa vida. E é assim que muitas vezes nós pedimos muitas coisas que não somos atendidos, porque pela bondade dos Espíritos que sabem que aquilo vai desencaminhar a todos nós. É como uma mulher falou assim, se realmente existe o anjo da guarda e ele sabe de tudo, por que ele então ele não me ensina os 6 números da Mega Sena? Né? Perguntou isso. E aí, então, Constantino falou assim, olha, exatamente por ele amar você, porque sabe que se você conquistar esse prêmio desta forma, você desencaminhará totalmente a desencarnação. Entrará no mundo da perdição, no mundo da facilidade, porque o fato de você querer esse prêmio é exatamente para você fugir dos seus deveres. E você está aqui para trabalhar, para progredir, trabalhar a paciência, conviver com as pessoas, e com o dinheiro você vai pisar em cima delas. Você vai ferir as pessoas com sua vaidade. E isso no teu progresso espiritual é muita dívida. Então, o seu benfeitor, ele sabe que isso para você não é bom. Por isso ele jamais faria uma coisa para te prejudicar. Então isso não está de acordo com as leis divinas, né? É como o padeiro. O que você pode pedir para o padeiro? Pão.
Se Deus é amor, se Deus é bondade, o que a gente pode pedir a Deus? Amor, bondade, ciência, resignação. Nisso nós vamos ter ajuda? Vamos. Agora, se eu quero fazer o mal, o que eu vou ter? A ajuda somente daqueles que assim comprassem. Então, é dívida para todos nós, né? Então a gente não quer isso. Então eu acho que dessa forma que às vezes o amor, a gente compreende ele de uma forma assim muito mundana ainda, né? Muito difícil para ver. Então eu acho que é isso que fala, né? Mas é um amor que te propõe felicidade, liberdade. É isso. Porque, como você disse, você está repreendendo a criança, mas é um ato de amor. E automaticamente, se a criança se revoltou, você teve a paciência, porque você vai continuar com a mesma coisa até conseguir. Porque lá na frente ela vai entender que foi a melhor coisa. Né? E eu acredito que seja isso daqui mesmo. Eu lembro que teve uma passagem uma vez que eu liguei pro meu pai, ele atendeu. Ele sempre preocupado, né, muito assim com as coisas, aí eu falei, olha, né, assim, lembrei assim, de algumas coisas, eu falei, eu agradeci muito ele, né, pediu pro lado, desculpa, né, eu sempre quis fazer mais por você, sempre quis te ajudar mais, eu nunca pude fazer isso. Ele falou, na verdade, eu teria que fazer uma reclamação do senhor por causa disso, porque na verdade eu acho que o senhor fez muito, e por o senhor ter feito muito, eu acho que eu não me preparei tanto que eu precisava. Então a minha gratidão é muito grande, mas por você ter feito muito, você não precisava ter feito tanto. E aí ele engasgou, porque exatamente essa preocupação desse pai sempre querer fazer, e na verdade talvez eu vejo que acaba assim, se torna um pouco muito exigente, né? Egoísta também dessa forma. Então acho que não, a gente não tem direito de cobrar ninguém por isso aí, de jeito nenhum. Então, gente, nossa, passou, né? Tudo descontração, né? Isso tudo descontração. É bom poder, porque a gente precisa conversar mais, né? A Allan Kardec fala assim que o ideal seria o máximo de 14 pessoas, os estudos do Evangelho, né? Dá um aproveitamento melhor. Então, se o grupo começa a crescer muito, ele pede melhor divididos, né? Ou quando vai, muita gente aí faz palestra, né? Arte é uma coisa assim para todo mundo, mas nós não estamos fazendo palestra, é mais estudo, então é muito assim, mais intenso, dói mais. Porque quando ele vai fazer palestra, a gente vai contar uma história, é da vida dos outros, mas o Evangelho remete sempre a nós mesmo internamente. Então, tem que ser macho. Tem que ser muito macho. Sério? É como a Adriana fala, né? Eu gosto, eu tomo na cara, mas eu gosto. Fala a verdade pra mim. Hoje ele tá com espírito de barrinha. Trabalhando. Comida apimentada. Não sei se ele pôs um pouquinho no tondilho, porque depois tem ali, né? Pra quem quiser tomar. Mas é apoiando que se aprende. É verdade. Porque ela fala, porque for nos outros lugares, eles passam a mão na minha cabeça, mas eles não me dizem onde eu estou errado. Não, fica aquela coisa de conveniência. Então, às vezes, os problemas continuam. Lá, às vezes, eu estou entendendo que eu estou errado. Então, eu tenho que mudar. E, obrigatoriamente, se eu quero alguma mudança, eu tenho que entender onde eu estou errado. Então, a gente tem que realmente entender o Evangelho, não ficar passando a mão na cabeça. Então, e é o que o irmão fala. Por isso que, muitas vezes, muitas pessoas não gostam de ouvir isso. É a senhora que ficou com raiva do perdão. Ela queria que eu falasse alguma coisa que fosse conveniente a ela. Eu falei, mas eu estou traindo o próprio Jesus. A gente não pode fazer isso. Né? Nossa consciência nos remete para essa necessidade de se reformar, buscar ao próprio Cristo e não ao teu Cristo. Me desculpa, porque o Cristo é um só, né? Então ela queria que os outros não prezem, os outros não são, e só os filhos dela que eram santos. Mas com uma mãe dessa, com certeza, né? Como seria? Seria também, ao mesmo tempo, caminhando nessa mesma direção. Mas, gente, vamos. Então, tá? Então, vamos levar nossos pensamentos a Deus, nosso Pai. Vamos buscar nosso ambiente familiar. Vamos buscar também o nosso ambiente de trabalho, para que a gente possa compartilhar da luz divina, essa presença de paz de Espírito para com os nossos companheiros de trabalho e aqueles que trazemos os nossos corações. Mestre Jesus, agradecemos pelo dia de hoje, pela tua bênção, pela tua paz, pela tua companhia, que suscita aos nossos corações a oportunidade do entendimento, do discernimento, da compreensão das santas leis divinas que governam todo o universo. Fazer de nós um instrumento da vossa luz divina, um instrumento da tua bondade.
e permita assim que os vossos anjos protetores possam assim auxiliar os nossos irmãos que aqui se encontram, que também nos assistem, e a todos aqueles que trazemos em nossos pensamentos, em nossos corações, permitindo assim que as mãos da misericórdia possam assim deixar ao alcance de todos os corações a luz do arrependimento, para que assim possamos avançar em direção à fé cristã, avançar no nosso progresso espiritual, fortalecendo a dia mais em nossas lutas, em nossas compreensões, na paciência, na resignação, que o sentimento de fraternidade possa assim se estender a toda a humanidade. Com a tua graça divina, Senhor. Graças a Deus. Graças. Então a gente vai fazer os passos agora.